A partir de agora, você que é da Bahia fica com a cobertura completa e especial do triste incidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira com o naufrágio de um barco com mais de 130 pessoas a bordo. Algumas pessoas ainda estão desaparecidas e você vai acompanhar tudo a partir de agora da Bahia com a programação local. Muito boa tarde. Hoje nós começamos mais cedo para a cobertura total da tragédia que aconteceu hoje pela manhã na Bahia de Todos os Santos. Uma tragédia, me parece, anunciada. Até agora, oficialmente, 5 mortos. 5 mortos. Uma lancha que fazia a travessia Mar Grande Salvador naufragou. A Marinha já confirma mais uma vez 5 mortos. Quem está comigo aqui no estúdio para ficar até as 3 horas da tarde comentando essa triste situação, lamentável situação, Raimundo Varela, apresentador, e também a Jéssica Senra. Bom dia a todos. Varela, que é um homem do mar, que conhece o mar como ninguém. Jéssica, que tem a experiência dela pela manhã. Infelizmente, Varela, é uma situação que a gente tem que anunciar, nós vamos transmitir até as 3 da tarde, porque é uma tragédia. E essa tragédia, ela já vinha sendo anunciada no meu programa, no seu programa, no programa da Jéssica, porque me parecia que as embarcações não tinham as mínimas condições de navegar. E aí vem várias informações. 130 passageiros, 147 passageiros, enfim, qual a informação que você tem desde as 6 horas da manhã que você está no ar? Capacidade do barco, bom dia ainda, né? Capacidade do barco é de 160 passageiros. Informação da Astramab, 130. Número de mortos, a essa altura, é precipitação se dá. Quem tem que oficializar isso é a Capitania dos Portos, né? Porque ela é quem fiscaliza, quem regulamenta. A fiscalização do transporte marítimo ou fluvial é da Capitania dos Portos. Ontem no Pará, nós tivemos no Rio um naufrágio grave. Rio Xingu. De Xingu, não é? No Pará. E agora amanhecemos hoje com esse problema aí. Essa lancha é uma lancha de 35 anos, quase 40 anos. Uma lancha fabricada na Baía de Aratu, ela é toda de madeira. Não é lancha para enfrentar um mar desse. Não é lancha para enfrentar um mar desse. Outro detalhe, só tem um motor. Ô Zé, embarcação hoje tem que ter 2 motores. Porque se você dá uma entrada de ar num motor, você é obrigado a desligar o motor. Aí você fica à deriva, aí o mar faz do teu barco um bagaço. Não é? A maioria das lanchas que eu tenho, que eu conheço, são 2 motores. Essa não, essa é um motor central e ela não pode pifar. E um plástico no mar pode fazer o motor parar. E ela parando, ela fica à deriva, o mar joga para onde quiser. E ali na entrada de Mar Grande, na saída, não sei se você conhece bem aquilo ali, eu conheço que eu já naveguei ali. Ali daquele farolzinho de fora para dentro, ali tem um S, onde as lanchas procuram esse S. E uma entrada difícil e complicada. Complicada para chegar no cais, para fazer a atracação. Tanto para entrar como para sair. A maré está vazando, começou a vazar hoje desde as 5h30 da manhã, ela vai vazar até as 11, 11h30, meio-dia. E quando a maré baixa totalmente, essas embarcações não entram e não saem dali. Então, Zé, é o seguinte, é preciso que a capitania oficialize essa tragédia, os números, porque tem muita especulação, muita, nessa hora, pânico, uma confusão, ninguém entende nada. Então aqui na Praça Cairu agora está uma confusão, família chorando, cadê meu parente? São não pessoas falou. que estavam esperando os familiares do outro lado, gente que vinha trabalhar cedo, gente que sai da ilha de Mar Grande para trabalhar em Salvador, ambulantes, empregadas domésticas, são pessoas carentes. E desde cedo, Jéssica Senra já transmitia essa triste tragédia. Jéssica, muito bom dia para você. E a análise é a pior possível, porque a gente já contava com isso, mas não contava numa quinta-feira. Bom dia, Zé. Bom dia, Varela. Bom dia a todos que nos acompanham. Zé, a gente recebeu as informações pouco antes das 7 horas da manhã, que foi mais ou menos quando a Capitania dos Portos foi avisada. Você veja que às 6h30 da manhã, essa lancha saía de Mar Grande com destino a Salvador, deveria levar cerca de 50 minutos para chegar a Salvador. A Capitania dos Portos só foi avisada às 7h45, ou seja, 1h15 depois da saída dessa lancha. Me parece que só recebeu a informação quando a lancha não chegou, procuraram saber da informação e aí perceberam que a lancha tinha naufragado, o que, claro, dificulta o resgate.
Ou seja, o resgate começou muito mais tarde do que poderia ter começado se a informação tivesse chegado mais precisamente. Nós acompanhamos desde manhã, mandamos o helicóptero logo, você vê as imagens recuperadas durante a manhã, que populares é que se empenharam a fazer esse resgate. A lancha da Marinha foi chegar já por volta de 8h30, quase 8h30 da manhã, no local onde essa lancha naufragou. Então, populares, pescadores, a população local entrou nos barcos como podia, muita gente foi em direção e começou a fazer esses primeiros resgates. O GRAE também se deslocou rapidamente, você viu ali uma das imagens, o helicóptero fazendo o resgate de vítimas e trazendo aqui para Salvador, sobretudo para o Hospital do Subúrbio, que tem um heliponto para receber essas vítimas. Então, me parece que o resgate foi um pouco tardio e ainda agora, às 10h30 da manhã, cerca de 4 horas depois dessa lancha ter saído, a gente só tem um resgate de pouco mais de 20 pessoas com vida, a confirmação dessas 5 pessoas mortas, mas muito provavelmente esse número sobe. Já pela manhã, com o nosso helicóptero, o nosso cinegrafista Robson de Jesus já avistava corpos de pessoas nas pedras. A gente, obviamente, evitou mostrar essas imagens, mas a gente havia um número muito grande de corpos ali de vítimas fatais, infelizmente, dessa tragédia, Zé. Oficialmente, Jéssica, Varela, telespectadores do Balanço Geral, mais uma vez, estamos antecipando o Balanço Geral, avisando a vocês de casa, esse não é o horário do programa, mas excepcionalmente hoje, diante desta tragédia, nós antecipamos e vamos até às 3 horas da tarde com a cobertura completa dessa triste situação que aconteceu, que está acontecendo agora, porque tem barcos aí resgatando pessoas ainda com vida, mas enfim, nós vamos falar agora com a repórter Iula Braga. Varela, Jéssica, nós estamos aqui acompanhando, Iula, esta situação. Desde cedo a Iula Braga está lá no terminal náutico da Bahia, conversando com parentes e amigos de vítimas e também autoridades. Iula, não é fácil também para você, que é mãe recente, vendo esta situação. Inclusive, acabei de saber que os paramédicos do SAMU estão fazendo de tudo para salvar um bebê, uma criança. Bom dia, Iula. Pois é, bom dia a você, bom dia Jéssica, Varela, todos no estúdio. Exatamente, o trabalho de reanimação acontece ainda. Muitos esforços reunidos para salvar a vida deste menininho de cerca de 2 anos. A gente lembra, inclusive, que ele foi resgatado sozinho, chegou aqui sem os pais, continua sem nenhum parente aqui na ambulância. Provavelmente estaria acompanhado de um pai, de uma mãe que também foi vítima, né, dessa tragédia. É o que a gente dá a entender diante dessa situação. Eu já também tentei buscar mais detalhes. A última informação que eu peguei com a ambulância do SAMU é que eles vão continuar. Esse trabalho acontece até cerca de 1 hora após o resgate. Ou seja, os médicos é que vão dizer quando de fato podem desistir dessa tentativa. Mas eles não descansam enquanto não conseguem salvar a vida deste bebê. É a informação que eu recebi agora de um dos socorristas do SAMU. A gente acompanha toda a movimentação aqui. Durante boa parte da manhã, eu fiquei do lado de lá, bem próximo ao pier, né, onde as lanchas atracam e de onde as lanchas costumam partir. Agora, a Polícia Militar pediu que aquela área fosse esvaziada. O que a gente acredita que está aqui desde cedo? A gente viu já chegar uma lancha, infelizmente, com alguns corpos que não sobreviveram, vítimas que não sobreviveram a esta tragédia. Então, esta retirada, obviamente, não seria feita na frente de diante de tantas pessoas, ainda que sobreviventes, parentes, já que estão todos muito abalados. Então, eles agora evacuaram a área, fecharam, isolaram, tanto imprensa quanto sobreviventes e parentes, todos foram colocados aqui para a parte interna do terminal náutico. Eu vou pedir a Pedro Moura também que tente mostrar para a gente como é que está do outro lado, bem frente ao Mercado Modelo, cartão postal, entrada, acesso principal aqui ao terminal náutico. A gente tem os esforços, como eu dizia mais cedo, das ambulâncias do SAMU. Pelo menos 7 ambulâncias já passaram por aqui nesta manhã, atendendo as vítimas. Agora há pouco eu falei também rapidamente com o subsecretário de Defesa Civil do município, Gustavo Ferraz, uma das primeiras autoridades a chegar aqui ao local. 34 famílias já receberam atendimentos pela Defesa Civil e também pela Secretaria de Promoção Social. Amparo, inclusive, psicológico, já que muita gente ficou abalada diante desta tragédia. E olha só a comoção que este caso traz aqui à Bahia e também a Salvador. Olha quantas pessoas na grade em busca de informações. A gente lembra que essa é uma travessia muito utilizada diariamente pelo baiano. Pelo menos 5.000 pessoas fazem esse deslocamento diariamente. Pessoas que moram na ilha e vêm trabalhar ou estudar aqui em Salvador.
Salvador, e por isso muita gente se conhece, ou porque mora na ilha, ou porque costuma pegar o transporte junto, trabalha aqui próximo, e aí a gente vê a comoção, o desespero dessas pessoas em busca de notícia. Foi uma manhã extremamente difícil, emocionante, reencontros emocionantes de pais com filhos, de filhas com mães, pessoas que já praticamente pareciam não ter mais esperança e fizeram, felizmente, esse reencontro. A gente acompanha, olha só aqui, 1, 2, 3 ambulâncias do SAMU. Eu vou até perguntar aqui se o bebê estaria aqui dentro. Aqui não é onde o bebê está sendo resgatado, ele está numa ambulância mais para trás, né? Continuam os esforços com ele? Continua assim. Existe um esforço intenso para salvar essa vida, né? Todos os esforços estão sendo feitos. De quanto tempo a gente pode ter aí um resultado, uma notícia? O médico é quem resolve. Não? Muito obrigada aí pelas informações. A gente percebe, inclusive, que a equipe, os socorristas também estão bastante abalados. Olha só, a gente tem, olha só, muita gente chegando também em busca de notícias, de informações. E a gente, olha só, a gente informa, inclusive, que o Conselho Tutelar está sendo acionado, justamente porque a gente passou a informação mais cedo de que esta criança estaria sozinha, teria sido socorrida sozinha, sem nenhum responsável, sem pai, sem mãe. E muita gente fica em volta da ambulância, são pessoas que estão em busca de notícias, né, de pessoas que de fato... olha só, para a gente saber se sabe, a gente tem mais uma pessoa, se ela estaria acompanhando. Você estava na lancha? Sua prima estava na lancha? Foi. Como está o estado de saúde dela? Ela tá bem, graças a Deus. A minha prima ficou do outro lado, atendida lá, e ela veio pra aqui. Aí eu vim ver ela. Consciente? O que ela conta? Ela tem 7 anos, 6 anos. Tá dormindo agora, graças a Deus, tá bem. Um susto, né? Foi um susto, graças a Deus. Tudo deu bem agora. Minha avó dela tá lá, minha prima, e eu vim ver ela aqui. Você já tem que ir agora comemorar, né? Graças a Deus. Olha só, é o sentimento que a gente vê das pessoas que conseguem reencontrar os parentes, né? As pessoas que estavam nessa tragédia. Inclusive, conversei com pessoas assustadíssimas que estariam nesta lancha, né? Mas que, infelizmente, elas deixaram, né, outra lancha porque estava muito cheia. Inclusive, relatos de que a lancha teria saído muito cheia e, por isso, as pessoas optaram por ir na lancha seguinte, na de 7 horas, e ficam bastante assustadas. Já tiveram, inclusive, atendimentos de pessoas que ficaram abaladas diante da notícia. Como a gente disse, 34 famílias já atendidas, entre atendimentos médicos, também atendimento social, atendimento psicológico, pessoas que trabalham aqui no comércio, pessoas que estão acostumadas à rotina do terminal náutico e estão, de fato, chocadas diante dessa situação. O que sobreviventes contam é que chovia na hora do acidente. Inclusive, muitos passageiros, a maioria deles, teria se posicionado de um dos lados da lancha, e isso pode ter facilitado o desequilíbrio. Somado a isso, uma onda de cerca de 3 metros de altura teria aí contribuído para essa tragédia. Zé, Jéssica, Varela. Obrigado a você, Iula. E a gente viu ali, não é, Varela, Jéssica, a imagem daquela criança resgatada com vida, a imagem da esperança e centenas de familiares esperando uma resposta. Aí está a imagem, Varela, Jéssica, telespectador do Balanço Geral. Essa criança foi resgatada com vida, está aí no SAMU, está descansando, e temos a vontade e a certeza que familiares vão aparecer em breve. Varela, você tem mais detalhes, Jéssica também. O clima é tenso, de pânico, e a informação que chega oficialmente, 5 pessoas mortas, mas desaparecidas até agora, a informação não chegou. Aí é a ambulância, a imagem, essa é a imagem da chegada de um bebê às pressas tentando... Zé Eduardo, você conhece Dona Terezinha? Sim. Sua mãe. Ela era secretária executiva da Companhia de Navegação Baiana em 1964. Exatamente. Em 64 tem um acidente com a lancha Espera, que era de propriedade da Companhia de Navegação Baiana à época. Não tinha ferry-boat ainda. Ela fazia a linha de Bom Jesus e o mar pegou ela de lado no meio da travessia e jogou todo mundo na água, com mercadoria, com tudo. Essa lancha foi resgatada, recuperada, virou o Batomoshi, que em 89 capotou no Réveillon do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que a Yara Amaral morreu nesse barco, juntamente com outras pessoas. Então, um acidente em mar, o mar, eu digo sempre, Zé, eu sou navegador, fui formado na Marinha, viu, Zé? E o mar exige respeito. Quando a Marinha dá uma nota que você tem mar grosso, não vá. É um aviso.
não é? E a maré está batendo, o vento chega a 11 nós, então vamos abrir de novo o telão aqui, Jéssica Varela, telespectadores do Balanço Geral, para falar com a Iula Braga. Ela está correndo atrás desde cedo de informações para trazer ao telespectador do Balanço Geral. Iula, você está com o coordenador do SAMU, é isso, Iula? Exato, o doutor Ivan Paiva, ele está correndo aqui porque ele pretende ir para a ilha. Só uma palavrinha ao vivo para a gente, o que o senhor já pode dizer do que o senhor viu desde que chegou? Preocupado no momento em resgatar as pessoas, né? Tem ainda o trabalho de resgate e assistência às vítimas, depois a gente passa informações mais precisas, porque o número agora ainda não estão contabilizados. Ele segue sendo reanimado, doutor? Segue sendo reanimado, né? Olha só, ele vai embarcar agora. A informação que ele passou aqui para as equipes de reportagem é que ele vai para a ilha, ou seja, não há agora a perspectiva de que uma nova lancha chegue aqui com os sobreviventes. Então, os sobreviventes que chegaram estão aqui e outros já estão em atendimento na ilha. Por isso, agora ele vai fazer um deslocamento com uma equipe, pedir inclusive uma ambulância, uma aquática, né, obviamente, né, uma lancha do SAMU avançada. Eu vi ele pedindo isso para a equipe dele, para que eles possam seguir para acompanhar a situação do lado de lá em Mar Grande, Zé. Uma cobertura completa aqui na TV Itapuã, Record, no Balanço Geral especial diante dessa tragédia. Eu, Varela, a Jéssica Senra, toda essa cobertura aqui. A gente volta daqui a pouquinho, nós voltamos a falar agora com Hoje em Dia, lá em São Paulo. A qualquer momento podemos voltar para atualizar as informações sobre essa tragédia. Oficialmente, 5 mortos. E atenção, subiu para 5 o número de mortes confirmadas no triste incidente da manhã de hoje com uma embarcação na Bahia. Você acompanha as imagens em que o barco, que fazia uma travessia muito comum para os baianos, pessoas que vivem na ilha e que trabalham em Salvador, estudam em Salvador, e que chamou a atenção de todo o Brasil. Você que é da Bahia, dentro de mais alguns instantes, terá as últimas atualizações sobre este caso, em alguns momentos.